Boa tarde, gente. Meu nome é Carlos e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o lingotamento contínuo junto com a Luciana, o Igor e a Emily. A primeira experiência utilizando o lingotamento contínuo foi realizada entre 1840 e 1850 por Helmut Semer e George Semer. A primeira proposta para a produção de uma máquina de lingotamento contínuo foi feita por R.M. Delling em 1887 na Alemanha. No Brasil, esse tipo de processo foi introduzido pela siderurgia rio-grandense no ano de 1960 em Porto Alegre. Somente em 1976 esse tipo de processo foi trazido para a região por meio da Uzi Minas, que começou a utilizá-lo na produção de chapas. Então, o processo de lingotamento contínuo nada mais é do que um processo que tem por objetivo dar a forma física ao metal, respeitando o homem e o meio ambiente. Agora a gente vai estar falando sobre as etapas do processo do lingotamento contínuo. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre as panelas, que é o recipiente no carro onde o aço líquido chega e é despejado na torre giratória. Boa tarde, meu nome é Emily. Então, a torre giratória ela serve para deixar o processo de troca de panelas mais eficiente, mais ágil. E ela garante também segurança e facilidade operacional. Ela também ajuda na flexibilidade, né? Então ela dá uma flexibilidade a mais para as corridas sequenciais. Enquanto uma panela que fica sob o distribuidor despeja o aço no distribuidor, a outra panela ela é levada, né, se ela estiver vazia, ela é levada até outros processos, que pode ser o refino primário, dependendo do aço ou o refino secundário. E aí ela é traga de volta, né, cheia do aço já refinado, pronto para o lingotamento. E assim que a outra panela que está despejando o aço no distribuidor completa o processo dela, é feito a troca, né? Feito um giro aí da torre giratória, que faz com que a panela cheia agora despeje o aço e a panela vazia é levada de volta para o processo anterior para ser enchida novamente. E assim é feita essa troca, né? Sequencialmente, tipo assim, e torna o processo mais rápido. O distribuidor, geralmente, ele é feito de aço isolante, com tijolos permanentes e um revestimento aplicado a úmido de massa, né? A função básica do distribuidor é distribuir o aço que estava na panela para o molde, mas ele também serve para deixar constante, né, o suprimento, deixar constante o suprimento do molde enquanto há a troca de panelas. As válvulas, elas servem para impedir o aço de se oxidar, né? Impedir a reoxidação do aço e também ajuda a direcionar o aço para o caimento certo, o caimento correto. Meu nome é Luciana e eu vou começar falando sobre a barra falsa. O processo de lingotamento contínuo inicia-se com a inserção de uma barra falsa no interior do molde, que funciona como um tampão. Sua inserção pode ser feita por baixo ou por cima, vai depender de como a máquina foi projetada. Assim que uma quantidade de aço líquido é solidificada na cabeça dessa barra, essa é extraída. Os moldes são os equipamentos que promovem a solidificação do aço. Devem ser materiais de boa condutividade térmica e boa resistência mecânica. Os segmentos orientam, sustentam e permitem a extração de calor adequada do véio. Nessa fase, o aço irá encontrar um sistema que o manterá pressionado, impedindo sua expansão. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Igor e vou estar falando sobre os processos finais do lingotamento contínuo, sendo o resfriamento, a operação e a escarpagem. O resfriamento consiste na placa pré-solidificada
suportada por rolos, e o resfriamento é realizado por jatos d'água, emitido por bicos de sprays, formando uma região de chuveiros. Essa região objetiva a solidificação final do poço líquido no interior da placa, antes da região de corte. O desenvolvimento de um resfriamento uniforme da superfície da placa busca eliminar a formação de trincas superficiais. Na operação, o lingotamento se dá a abertura da válvula no fundo da panela sobre o distribuidor. Dessa forma, vaza-se o aço da panela para o distribuidor, que regula o fluxo de aço líquido para um dos moldes. Após encher o distribuidor até o nível adequado, vaza-se o aço para o molde de cobre resfriado a água. A parte interior do molde é obstruída por uma barra falsa. O aço líquido, em contato com o molde e a barra falsa, solidifica-se e é extraído a uma velocidade crescente até atingir as condições padrões de operação de cada tipo de aço. A placa é desencurvada e guiada até a estação de corte, onde é subdividida em partes programadas e são despachadas para a escarfagem ou para a laminação. E a escarfagem consiste na retirada da pequena camada da superfície da placa com o intuito de eliminar possíveis defeitos superficiais obtidos através do lingotamento. E como temos aí no slide esse exemplo, é o que a Peram usa para realizar o esmerilhamento chamado cabeçote Noritec. E muito obrigado pela atenção.